quem sustenta as igrejas são os membros, são os fiéis, que já pagamos impostos sobre a nossa renda, sobre tudo que consumimos e sobre patrimônio. O que sobra e a gente sobrevive com isso, uma parte damos para a igreja, não é para pagar de novo imposto. Não é para pagar de novo imposto. Meus amigos, Jesus é o caminho, mas os líderes evangélicos são os pedágios. As igrejas, instituições se tornaram pedágio. Isso nós já sabemos, porque cobram, né? Cobram dízimo e oferta para você ter a certeza de que vai para o céu. Faz parte do combo da salvação. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, onde o Crivella e o deputado Gilberto Nascimento falam a respeito da nova PEC, ou melhor, é um projeto que amplia, né, a isenção tributária para as igrejas e foi apresentado com articulação com os órgãos do governo. E olha as palavras do Crivella, meus amigos, eu achei isso aqui um absurdo. São os membros, são os fiéis, que já pagamos impostos sobre a nossa renda, sobre tudo que consumimos e sobre patrimônio. O que sobra e a gente sobrevive com isso, uma parte damos para a igreja, não é para pagar de novo imposto. Peraí. Olha o que ele diz. Quem sustenta a igreja são os fiéis, que já pagam impostos. Uma parte damos para a igreja, não é para pagar um novo imposto, argumentou o Crivella. Seguindo essa lógica, então, o empresário não precisa pagar imposto porque o comprador, o consumidor, já paga imposto. Por que que as empresas são taxadas e as igrejas não? Essa é a minha pergunta. É uma lógica que não tem fundamento, cara, uma loja de cara de pau, de canalha, meus amigos. Aí segue aqui o deputado Gilberto Nascimento falando a respeito disso. Eu acho que hoje é um dia muito especial, histórico para todos nós. É um projeto que por muito tempo nós víamos falar sobre ele, as pessoas trabalhando nele, mas eu quero agradecer ao nosso querido deputado Crivella, que teve a coragem e a ousadia de apresentar tal matéria, numa total articulação com todos os órgãos de governo, com o Ministério da Fazenda, com a Casa Civil, com os senhores deputados. Cara, isso aqui é de uma cara de pau sem tamanho. Mas a verdade é, meus amigos, que nós sabemos que o mau uso do dinheiro que é dado através de ofertas e dízimo é gigantesco dentro do contexto evangélico, dentro do meio religioso em si. É pastores que se tornaram, da noite para o dia, milionários, trilionários, tudo em nome da fé, por causa dessa lógica, né? Por que que a igreja vai precisar pagar imposto se o contribuinte já paga imposto? Da mesma forma que o empresário paga imposto, sendo que os seus consumidores já pagam imposto. E a resposta minha aqui para esse vídeo é simples. É exatamente porque os líderes religiosos fazem uso do dinheiro que é arrecadado por uma instituição sem fins lucrativos e é para lucro particular financeiramente do pastor, do líder a qual está por trás da instituição religiosa. Fazem alguma coisa? Fazem pouquinho, mas o mau uso do dinheiro é gigantesco. Fazem benefícios sociais? Fazem, mas é muito pouco, é a porcentagem mínima perto do enriquecimento ilícito que a maioria desses pastores vivem. Aí sabe como caiu essa PEC aqui na cabeça dos crentes? Até saiu, né, a notícia dizendo o seguinte, o Igor Gadelha publicou o seguinte: evangélicos veem a chance de ouro para Lula se aproximar da igreja. E olha o que diz a notícia. A PEC que amplia a imunidade tributária da igreja em templos de qualquer religião seria uma chance de ouro para o presidente Lula se aproximar dos evangélicos, avalia a liderança religiosa do Congresso Nacional. Para esses parlamentares, o eventual apoio do governo, a proposta seria um primeiro passo de reaproximação de Lula com as igrejas evangélicas. Você que é evangélico concorda com isso? Comenta aí embaixo para nós.
que já chegaram a apoiar o petista em gestão anteriores dele. Será que o Silas vai mudar de lado aí da noite para o dia? Meus amigos, em jogo de interesse. Com base nessa avaliação, lideranças evangélicas vão sugerir a Lula a realização de um ato em apoio à PEC no Palácio do Planalto, com a presença de pastores, padres, líderes e de outras religiões. Há também quem defenda que, caso a proposta seja aprovada, o presidente da República faça um gesto e compareça à sessão de promulgação da PEC. Desde a campanha eleitoral 2022, Lula tem sido aconselhado a buscar uma reaproximação com os evangélicos, sobretudo diante da proximidade dos professantes dessa religião com Jair Bolsonaro. O alerta no governo aumentou após o ato em defesa do ex-presidente, no domingo, dia 25/2, quando a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez um discurso voltado especialmente aos evangélicos. Meus amigos, é uma proposta literalmente de ouro, né? Até porque as igrejas só querem dinheiro. E isso aqui é uma chance de ouro realmente para que venha a ter essa proximidade. Agora vai de você ficar de olho aí no seu pastor, que fez campanha para Bolsonaro e que com certeza deve à União. A sua igreja está endividada, assim como nós sabemos, a Assembleia de Deus e tantas outras igrejas que estão com as dívidas, milhões e milhões. Será que esses pastores vão mudar de lado diante dessa colher de chá que possivelmente possa acontecer? No meu ponto de vista, as igrejas não têm que estar se aproximando do governo, meus amigos. As igrejas têm que se aproximar de Deus. Mas no Brasil o negócio é ao contrário, né? Diante da atração da grana, né, dos privilégios, a igreja, pastores acabam esquecendo até o que move a ideologia do PT, né, o que está por trás. Mas enfim, faz parte. Pastores vê a chance de ouro de ficarem ainda mais ricos. Essa é a verdade. E eu vou dizer uma coisa para você, as lideranças do Congresso, né, aqui as lideranças políticas, religiosas, evangélicas, eles querem dinheiro, meus amigos. E diante de tudo que aconteceu dia 25 aqui do 2, pode ter certeza que o Lula prometeu, prometeu, até saiu notícias, de dar emendas. E emendas nós sabemos que são aquela ideia de compra, né, do parlamentar. E agora, quem é que me garante que não está uma grana rolando aí para que essa liderança religiosa, cristã, evangélica de dentro do Congresso não esteja trabalhando a favor desse encontro acontecer desses líderes de igrejas com o presidente, justamente por terem recebido a bufunfa nos bastidores? Meus amigos, o negócio é pior do que nós imaginamos. E outra pergunta que eu faço aqui, será que o Lula entraria nessa onda aí, literalmente, para se tornar refém das igrejas, assim como o Bolsonaro se tornou? Eu não sei, eu só sei que tudo pode acontecer, mas dá uma olhada nessa outra matéria aqui, ó. Como o governo reagirá à PEC que amplia a isenção tributária das igrejas? A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 27, o prosseguimento da PEC, proposta de emenda à Constituição, que amplia a isenção de impostos para templos religiosos e igrejas de todas as religiões. Com a proposta na Câmara, o benefício seria estendido na aquisição de bens, olha só, necessários à formação do patrimônio, geração e prestação de serviço, manutenção e funcionamento. Há ainda o fim da tributação indireta, como no imposto da conta de energia e no material de construção para a construção de igrejas. Meus amigos, se já tem igreja construída, imagina que tribulação vai ser isso. A grande tribulação está aí, cara, está aí. É igrejas e mais igrejas abrindo a torto direito, teologias e teologias invencionices e invencionices criadas e pregadas aos quatro ventos do chão brasileiro. É uma verdadeira picaretagem, meus amigos. Imagina a glória de Deus que será isso aí, meus amigos.
Seguindo, o governo Lula já previa derrota na comissão especial, primeira etapa da tramitação da PEC. Em troca, já havia acordado com os evangélicos o apoio e uma nova tributação sobre produtos que fazem mal à saúde, como cigarro e bebida alcoólica. Ação, espírito maligno! Meus amigos, eu acho isso aqui um verdadeiro absurdo. Se tornaria uma verdadeira farra das igrejas se isso tudo aqui acontecer, meus amigos. Por quê? Porque a maioria das igrejas não se comportam como igrejas. E, no meu ponto de vista, teologicamente falando, nem igrejas são. São verdadeiros currais eleitorais. Principalmente em período de eleições, funciona como igreja fora do período de eleição e quando chega o período de eleição, a igreja se torna um verdadeiro curral eleitoral. E eu sou sim a favor da taxação das igrejas. Desde que eu abri esse canal eu sempre falei isso. Por quê? Porque se você taxar a igreja, pode ter certeza que as coisas ficarão mais sérias. As coisas não serão da forma que está acontecendo. Qualquer um bate no peito e se autodenomina pastor, coloca uma placa em cima de uma sala e sai dizendo que é uma igreja. Lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e tantas outras atrocidades que acontecem nos bastidores que vocês não têm noção. Tudo por essa liberdade de estar livre de impostos. E se taxarem, no meu ponto de vista, com certeza a coisa ficaria muito mais séria. Ficaria quem leva a sério de verdade a vocação pastoral, o chamado, enfim. Esse é o meu ponto de vista. Igreja não se mistura com política. A Michele discursou dizendo que religião não se mistura com política, é uma frase do inferno. Porque ela com certeza sobrevive disso e você infelizmente entra nessa onda. Misturar religião, fé com política, pode ter certeza que no final quem sofre é você, que é o contribuinte. Porque eles vão estar no mesmo nível, disputa por poder, ganância, dinheiro, ostentação e o pobre continua cada vez mais pobre. E, no final de tudo, você correndo atrás da sua salvação, da salvação da sua alma dentro desse meio nojento, imundo, porco chamado mundo evangélico, misturado com política. A pergunta que eu faço aqui, será que os aposentados, pensionistas, a saúde pública merece essa possível atenção que Lula está dando aos líderes religiosos ou só eles que merecem? Os pensionistas, os aposentados não merecem porque não dá lucro, né? Essa é a verdade. Espírito maligno! Resumindo aqui para quem pediu para comentar sobre esse assunto aí, eu digo uma coisa, eu acho que isso tudo aí é chantagem, porque tá mais para uma armação da bancada evangélica aí, das lideranças do Congresso, do que a própria vontade do Lula. E lamento que quando convém para os pastores, até o diabo em forma de Lula é atraente para eles. É lamentável, cara. Essa liderança do Congresso aí é só misericórdia de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Essa igreja que quer se aproximar de Lula aí, e estão tramando para que Lula se aproxime, para mim nunca foram pastor, nunca foi igreja e jamais será. Igreja de Cristo é outra coisa totalmente diferente isso aí, que não depende dessa lambança, dessa sujeira que essa instituição religiosa chamada de igrejas acabam se envolvendo. Essa é a verdade. Cristo instituiu uma igreja que está acima disso aí, meus amigos. E só os bons entenderão o que eu estou dizendo aqui. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo. Comente aí o que você acha, né, disso tudo. Deixe seu comentário que é importante, seu joinha também. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.